eu não sei, aqui ministrei uma parte dela aqui, mas esse ministrou vai ser aqui, aquilo que eu falei também na quarta-feira, né? Mas já pregou, pronto, você já aprendeu ela toda, já está aplicando? Não, então até você, nós vamos pregar de novo ela, de novo, até você aplicar na tua vida. Bom, Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, quero ler com você aqui no capítulo 8, eu quero compartilhar com você esse texto, 2 Coríntios, capítulo 8, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, né? Baseado em algumas situações que eu vi, né? Que eu assisti, que eu vivenciei essa semana, e quero ler com você aqui, diz assim, 2 Coríntios 8, e agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riqueza da sua generosidade. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem deste serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos mais uma vez, de podermos estar aqui, ó Pai, na Tua presença. Precisamos, ó Pai, de ouvir a Tua voz, e o Senhor, ó Pai, que assim conhece o nosso coração, assim que o Senhor nos sonda, assim o Teu Espírito, Senhor, possa vir, Pai, em cada área da nossa vida, e nos trazer respostas, e nos dar entendimento e direção para aquilo que nós precisamos, pois eu oro e peço hoje, em nome de Jesus, e o Teu povo santo que te ama aqui está nesta noite, diz amém e amém, em nome de Jesus, amém? Queridos, essa semana eu comecei a ver algumas reportagens, né, no Jornal da Record, né, sobre a seca, né, e assim eu vi assim, manifestações assim, das pessoas, né, manifestações de profunda tristeza, né, de seca, de gente passando fome, e tinha visto já algumas outras reportagens do mundo, não é? E aquilo lá me chamou muito a atenção, não é? E nos faz refletir, né? A pergunta de muita gente, quando vê essas reportagens, é dizer assim, onde está Deus? Né? O ateu diz, está vendo, se Deus existisse, como é que deixa uma criança no estado desse? Como é que alguma família pode levantar a tampa de um pote, de um balde que tem tampa ali, e achar apenas ali 1 quilo de farinha para a família toda, não é? E a gente começa a ver essas coisas e começa a procurar entender Deus, procurar entender a vida, aquilo que nos rodeia todos os dias, as situações, a gente quer entender, a gente quer até respostas a respeito disso. Bom, a grande verdade que nós sabemos, né, que o mundo jaz no maligno, essa é a grande verdade, o mundo jaz no maligno. A Bíblia vai dizer que Satanás é o príncipe desse mundo, ele governa as situações que aí estão, e nós vemos milhares de pessoas que vivem exatamente em função das contingências que ocorrem nesse mundo, pessoas privadas de comida, pessoas privadas de alegria, pessoas privadas de alimento, pessoas privadas de água, não é? Pessoas que veem os seus filhos, os seus familiares mortos, pessoas que choram os seus mortos, quer dizer, de todos os jeitos, de todas as formas,
tragédias de todas as formas e maneiras. Estamos no mundo que eu já disse aqui para vocês, não muito longe daqui, que vivemos no ambiente do sofrimento. Podemos dizer que nós estamos num mundo marcado pela tragédia, e isso não passa. Isso acontece quando? Todo dia. E a gente não pode se iludir de que as coisas vão melhorar, né? A Bíblia vai dizer que as coisas vão piorar. O mundo vai de mal a pior. As situações vão piorar. E nós, então, como é que nós, que conhecemos o Evangelho, que estamos aqui na terra, como é que nós conhecemos a Deus e nós podemos viver marcados por esse sofrimento? Como é que a gente pode viver, sendo que às vezes nós encontramos também com essas contingências da tristeza, do choro, da perda, da carência de alguma área da nossa vida, de alguma situação, não passamos fome porque Deus nos garante o quê? Que Ele há de suprir o quê? Todas as nossas necessidades, mas passamos pela contingência, passamos pela dificuldade, choramos ou não? Quem chora aqui? Alguém chora? Não, vocês não têm lágrimas, né? Não é? Todos nós choramos, sentimos a dor. Eu pessoalmente, vejo o sofrimento dessas pessoas e eu me constranjo no coração, eu choro, fico lá olhando e falei, meu Deus, a tristeza, você vê aquela coisa, por uma falta de água, às vezes por uma vontade política, por uma roubalheira, que um rio não é transposto, a água não chega, a gente fala, meu Deus, que loucura, como é que... E a gente vai então procurando e buscando o alento na palavra. Bom, este texto de Paulo aos Coríntios aqui, nos serve como base, para a gente falar algumas coisas nesta noite que eu quero compartilhar com você, base para muitas reflexões, e já falamos desse texto aqui algumas vezes, mas eu gostaria de abordar esse texto aqui apenas em 3 palavras, 3 palavras que podem servir de referência para a maneira como vivemos no mundo marcado pelo sofrimento, no mundo marcado pela tragédia. E a primeira palavra que eu quero usar aqui se chama responsabilidade. Amém? Diga responsabilidade. Responsabilidade. A primeira palavra que vem à nossa mente a respeito desse texto aqui é responsabilidade. Bom, o que significa? O que quer isso dizer? Significa, queridos, que nós vivemos não apenas conscientes, nós vivemos não apenas engajados, vivemos não apenas comprometidos, mas nós vivemos com uma prerrogativa de dar respostas às situações que acontecem na nossa vida. Já disse para vocês aqui, nós temos esta responsabilidade de dar respostas à vida. Não temos a prerrogativa nem a responsabilidade de garantir coisas, mas temos o quê? Esta prerrogativa. A nossa prerrogativa é responder à vida, qualquer que seja a situação. Então, o que é esta responsabilidade? É nada mais, nada menos do que a capacidade e a possibilidade de oferecer respostas à situação que vem a nós no dia a dia. O que nós podemos passar pela situação? Podemos. Estamos, como se diz, eu estou tentando achar uma palavra aqui, estamos vulneráveis às situações que nos rodeiam, porque somos crentes, estamos. Podemos passar por privações e coisas? Podemos. Aliás, Paulo vai nos ensinar que ele o quê? Que ele passou por muitas das privações, por muitas das situações. Foi aí que ele repete, que ele diz que ele aprendeu a viver, com aquela situação, a administrar. Quando ele fala viver contente, a pastora falou isso aqui domingo, viver contente, ele significa aprendi a administrar
todas as situações. Ou significa, Paulo, ele diz: aprendi a dar respostas à vida, aprendi não a sair das situações, mas diante das situações, dar respostas a elas. Então, a palavra que 2 Coríntios, aqui nesse texto, nos fala essa palavra de responsabilidade, ou seja, podíamos dizer assim: eu sou responsável, eu respondo à vida, eu tenho extra prerrogativa, eu tenho sobre mim algo que pesa, dar uma resposta à vida, dar uma resposta. Eu não posso simplesmente, queridos, não importa a situação, nem a circunstância, nem a configuração daquilo que está ao meu redor, mas o que se exige de nós, uma resposta digna. Por quê? Nós conhecemos o Criador de todas as coisas, nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a palavra dEle, nós sabemos que vivemos um ambiente de sofrimento, e essas coisas não nos trazem nenhuma crise de fé. Pelo contrário, sabemos em quem temos crido e estamos certos de que Ele é poderoso. Então, essa responsabilidade vem a nós porque conhecemos a Deus, temos respostas para isso, temos entendimento de que Deus tem o controle de todas as situações. Então, queridos, nessa situação, nós temos que responder à vida. E isso nos leva a compreender a liberdade que Deus nos dá. Isso nos leva a entender exatamente porque eu não compreendo, muitas das vezes, as situações que me rodeiam. Mas eu tenho respostas, nós temos respostas para as situações que nos rodeiam. Por quê? Porque nós sabemos, Deus tem o controle de cada situação nas nossas vidas. Então, o que eu quero dizer, queridos, é que nós não escolhemos o nosso futuro, nós não escolhemos aquilo que vamos construir no futuro, nós não escolhemos. E você pode dizer: não, mas a decisão é nossa. Sim, e aí eu falo aquilo que eu já digo várias vezes, e sempre comento isso aqui, falava no domingo, na hora do almoço aqui, com as irmãs, eu estava dizendo, aquilo que a gente aprende no Evangelho, é que neste mundo, nós não temos o quê? Garantias, nós temos o quê? Probabilidades. É provável, comentava eu, a irmã aqui dizia: olha, o nosso entendimento é levar os nossos filhos ao caminho do Senhor, é ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor, e ainda, quando diz a Bíblia, quando ele for grande, não se desviará dele. Agora, qual é a garantia? Que nós ensinando nosso filho no caminho do Senhor, e a gente orando, e a gente estando todo dia, e ensinando a palavra, e orando com ele, qual é a garantia? Que ele nunca vai tropeçar, nunca vai se desviar, nunca vai enfiar o pé na jaca. Qual a garantia? Nenhuma garantia, nenhuma. Por quê? Exatamente porque, queridos, o nosso futuro não acontece apenas com as nossas decisões, não acontece apenas com os nossos desejos, não acontece apenas com as nossas opções. A vida que se configura, ou que se monta à nossa volta, queridos, não é aquilo que muitas vezes nós escolhemos. E quando a vida nos traz alguma coisa que a gente não gostaria, ou aquilo que não sonhamos, o que nós somos de Deus exigidos a fazer o quê? Tomar decisões, a tomar decisões que vão o quê? Definir o nosso futuro. Nós não temos poder no futuro, mas temos poder de tomar decisões, de dizer não, de dizer sim, de dizer vou por aqui, vou por ali, cheguei neste momento aqui, e eu sei que aquilo que vai trazer e vai propiciar o meu futuro, que é a reação que eu tenho diante daquela situação. Então o Senhor nos chama exatamente a essa responsabilidade. As nossas decisões
são o quê? São respostas às condições que nos são dadas. São respostas. Então, eu decido, hoje, nós estamos aqui, você decide estar aqui. Tem uns que decidem ir para o carnaval. Tem uns que decidem, não é, pular essa semana toda, a semana que vem toda. Nós decidimos, às vezes, você decide se retirar. Que decisão é? Uma decisão tua. É uma decisão nossa. Isso nós podemos decidir. Podemos decidir. Alguém, um casal pode decidir. Eu quero vamos ter o nosso filho agora. Pode decidir. Mas não garante que a mulher vai ficar grávida. Ela pode não poder ter o filho. Ela pode ser estéril. Ele pode ser estéril. Nós podemos decidir, não é, ir para a faculdade, mas não significa que nós, mesmo fazendo a faculdade, nós vamos arrumar um emprego depois que sairmos da faculdade. Mas quando a situação chegar, nós temos respostas para isso. Então, queridos, aquilo que o Senhor quer nos ensinar e quer nos ministrar nessa noite, queridos, que a nossa decisão é algo que é importante. Atos aqui, Atos do capítulo 2, nos fala da igreja. Quando a igreja começou, não é? Lá nos fala que aí eles tinham uma disposição e uma responsabilidade de, como igreja, estarem no mesmo entendimento, tinham o mesmo pensamento, repartiam pão de casa em casa, tinham o mesmo objetivo. O texto que nós lemos aqui em Coríntios, aqueles irmãos das igrejas da Macedônia aqui, neste capítulo, diz aqui, no meio de severa tribulação, escolheram, decidiram, insistiram, Paulo diz, deliberadamente, com o apóstolo Paulo, para quê? Para que eles tivessem a oportunidade de contribuir. E era mais do que contribuir, era participar do sofrimento da igreja de Jerusalém. E nós vemos aqui a disposição que eles tinham ali na Macedônia, os macedônios, com relação aos pobres de Jerusalém, é o mesmo sentimento aqui de Atos no capítulo 2, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, recebiam e repartiam entre eles. Eles viviam o quê? Eles viviam um tempo em que ninguém tinha necessidade. Eles tomaram agora a Macedônia, os macedônios, mesmo no meio da necessidade, fizeram o quê? Resolveram ter uma atitude, e uma atitude que diz aqui o texto, eles pediram a Paulo, Paulo, queremos ter a oportunidade de participar do sofrimento da igreja de Jerusalém. O que estava acontecendo em Jerusalém? A igreja passava por uma fome, por uma situação de calamidade. E eles, os macedônios, mesmo apertados, passando por um momento de aflição, perseguidos e afligidos pelas contingências da vida, o que os macedônios fizeram? Os macedônios, eles disseram, não, ao invés de se lamentarem, eles respondem à vida e àquela situação de Jerusalém de maneira diferente. Eles disseram, nós vamos colaborar sim, nós vamos contribuir sim, porque o sofrimento é inevitável, mas a maneira como nós atravessamos o sofrimento é uma prerrogativa nossa. Não dá para ficar livre, mas dá para responder da maneira correta. Não dá para deixar de passar pela doença, mas dá para passar pela enfermidade com um coração diferente daquele que não conhece a Deus. Dá para passar pela vida difícil? Dá. Como passam as pessoas pela vida difícil? Lamentando, chorando, reclamando. Como é que as pessoas passam? Muitas das vezes desesperando até a própria vida. Não é todo dia, não é? Todo dia no Brasil e no mundo, centenas de pessoas dão cabo da própria vida. Por quê? Não respondem
a situação que os aflige da maneira correta. O que acontece? As pessoas não têm responsabilidade de dar respostas à vida. Como é que é a nossa vida? Não é uma Disneylândia. Como que a nossa vida não é uma situação confortável, mas nós aprendemos o que? A cada dia, a nós darmos respostas à vida, assim como nós temos que dar. Como é que nós damos respostas? Com responsabilidade, vendo a situação e não nos afligindo com ela, mas sabendo, Deus é poderoso, Deus tem o controle, e eu sei que nenhuma situação, segundo a palavra, nada que possa acontecer na minha vida, acontece para me destruir, mas em tudo, Deus tem um propósito na minha vida, então eu tenho uma resposta ao nível do propósito que Deus tem para a minha vida. Como é que nós escolhemos viver? Num mundo marcado pelo sofrimento. Nós não podemos escolher sofrer ou não sofrer, mas nós podemos escolher como responder ao sofrimento. Amém? Diga para você mesmo: eu posso escolher responder às coisas da vida, às contingências da vida. Eu tenho uma resposta de Deus para cada situação na minha vida. Amém? Aleluia. Você tem uma resposta de Deus. Você tem uma direção de Deus. Segundo a palavra que eu quero falar para você aqui com relação ao sofrimento e à luta que se vive no dia a dia, a segunda palavra aqui, que a gente pode despertar nesse texto aqui, a segunda palavra que nós vemos aqui dos macedônios é a generosidade. Generosidade é a palavra que ele vai nos falar aqui a respeito da atitude deles. O texto diz assim: a grandeza e extrema pobreza e a alegria que viveram em meio à extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Generosidade. Queridos, essa palavra generosidade é uma palavra que devia fazer parte do nosso dicionário cristão. Generosidade. Diz aqui a palavra que essa igreja da Macedônia, esses irmãos da Macedônia, eles foram ricos em generosidade. Uma das coisas mais imprescindíveis, ou a palavra mais imprescindível do cristão, deveria ser essa palavra, deveria ser essa palavra generosidade. Por quê? Porque o mundo só se sustenta, ou melhor, o mundo não se sustenta sem a generosidade. Como é que a gente vê as pessoas sendo sustentadas, o mundo sendo sustentado? Como é que a gente vê tanta miséria? Mas a generosidade de alguns faz com que essa miséria seja amenizada, aliviada. Generosidade. O mundo não se sustenta sem ela. E sabe de uma coisa, queridos, nós, não é? E é muito interessante a maneira como eles classificam pobreza, riqueza. É tão ridículo como as pessoas classificam, que gente como a gente, assim, gente é classe média, né? E se bobear, tem alguns ricos no meio de nós aqui, segundo a estatística, né? Porque se você tem um carro, se você tem um apartamento, dependendo do lugar que você mora, se você faz 3, 4 refeições por dia, né? Não dá, mas as pessoas mensuram. E o pior que acontece nesses dias, né? E talvez nós, vamos falar nós, né, para a gente não falar dos outros, né? Para falar dos outros pode dar até processo, né? Mas falar de nós, que somos da classe média, às vezes nós temos uma ideia muito errada com relação à pobreza. Eu já ouvi falar de muita gente, né? E eu tenho parado para avaliar isso, né?
a respeito de pessoas que, o cara é pobre porque é vagabundo. O cara passa fome porque não sei o quê. É porque, não estou aqui fazendo julgamento de causa, tá? Guarde para você. Se a carapuça servir, ou ficar apertada, ou ficar meia solta, né? Mas o Bolsa Família é por causa de vagabundo, é porque, né? Sem manifestações aqui, né? Mas eu já ouvi muitas coisas. E você já ouviu falar sobre isso. Mas a grande verdade, queridos, não é? E não estamos discutindo aqui partido A, B, ou C ou D, ou se é uma coisa boa, ou se é uma coisa ruim, mas a grande verdade, e eu via lá na televisão, pessoas falam assim, como é que você vive? Não tem essa, sei que a pessoa diz, não, porque a gente recebe um valorzinho do Bolsa Família. A gente só não morre por causa disso. Aí você fala, vagabundo como? Não tem água, a terra está seca, o gado morreu tudo. Isso eu vi na televisão. E a pessoa está ali com um pouquinho de farinha, e ela fala assim, o dinheiro que eu recebo, a gente recebe aqui, é para comprar, a gente junta ali, compra um carro-pipa, e a gente uma vez, cada 15 dias, bota água ali na cisterna, porque a cisterna não tem água, mas aquela água que vinha, não é, das calhas das casas, porque não chove, não tem água, e se não tem água, a cisterna está vazia, e a única maneira de ter água para beber, irmãos, pasmem, para beber, você vai aqui, ó, né, tem o garrafão, e se não tiver o garrafão, tem a torneira ali, né, essa água, né, para quem não tem nada, é mineral, às vezes não tem água para beber. Aí, a gente é levado a entender, queridos, que nenhum homem gosta de viver de favor. As pessoas vivem de favor, às vezes por causa do quê? Da situação de miséria. As pessoas anseiam por ter um trabalho. As pessoas anseiam por um dia terem até alguma coisa, porque é uma questão de dignidade. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente retém a mão, porque nós deveríamos ter em nós o quê? Isso que esses macedônios tinham aqui, os macedônios tinham, o que eles tinham? Generosidade, característica de um cristão. Se tem alguém que tinha que ser generoso, eu e você que somos cristãos. Generosidade, essa é a palavra mais tremenda aqui, porque a grande maioria das pessoas carecem de socorro. A maioria das pessoas, inclusive no Brasil e aqui no Nordeste, onde nós estamos, e a Bahia é o estado onde tem o maior índice de desemprego, e nós temos seca aqui no Nordeste, estamos no meio, onde tem tanta gente carente, e nós tivemos oportunidade nas nossas viagens de água fria, ir lá e ver a situação, a gente viu pessoas paupérrimas. A gente entrou lá na casinha como era, irmãos, a gente entrava e tinha vontade de sair, porque não tem nada lá. Um lugar escuro, uma esteira no chão para dormir, o fogãozinho, 2 tijolos do lado de fora, com uma panela, e assim, e ali, não é muito longe não, é aqui pertinho. Mas Paulo vai nos falar aqui dos macedônios, como aqueles que tinham o quê? Generosidade, no meio de extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. E às vezes a gente abre a boca para dizer assim, o cara fica aí encostado, pensa que vai cair do céu. É que às vezes o céu, querido, é a tua mão. O céu às vezes é o teu bolso. Se você não estender a mão, a pessoa não é suprida. Se você não puser a mão no bolso, a pessoa vai passar necessidade. O que o Paulo quer nos ensinar? A nós olharmos para as pessoas com esse sentimento. A nós olharmos para as pessoas com esse sentimento de generosidade. Generosidade. Porque nós temos mais do que precisamos. Temos ou não temos? Vou contar para as irmãs aqui quantos sapatos
as irmãs têm? Quantas bolsas têm? Quantas camisas tem? Eu fui lá no guarda-roupa e, né? Semana passada ganhei mais uma camisa. Amém, glória a Deus. Mas quantas tem lá? Quantas eu preciso para usar hoje? Só uma. Quantos almoços poderíamos comprar? A gente precisa de um almoço só. Um prato só. Quantas camas precisamos dormir? Uma cama só. Não temos mais o que ocupar. E eu falei um tempo atrás, o que nós temos demais. Temos televisão demais, shopping demais, sofá demais, não é? Coisas demais, sapato demais, lazer demais. A grande maioria de nós é assim. E esta, querido, é a grande questão. O céu é a nossa mão. Vai cair do céu? Vai, se você estender a tua mão. E o que Deus quer nos ensinar hoje? Nós somos a extensão de Deus. Os macedônios estavam dizendo: Paulo, nós queremos ser a extensão de Deus aqui. Se Deus tem dinheiro no bolso, nós queremos botar a mão no bolso para poder atender a necessidade dos irmãos lá de Jerusalém. Eles foram generosos. Eles foram generosos. Não adiantava o pessoal dizer de Jerusalém, num período de escassez, de perseguição, dizer para eles: vai trabalhar. Não tinha como. Era o tempo de fome, era um tempo de dificuldade, era um tempo de crise, era um tempo de luta. E ali, queridos, era um momento de generosidade. Agora, queridos, aquilo que nos afeta hoje, queridos, é que a gente tem muita coisa. E a gente doa muito pouco. E reparte muito pouco. Como é que nós podemos conviver com essa situação que está aí fora no mundo? Como é que nós podemos conviver com o sofrimento, com a luta, a necessidade das pessoas? Primeiro com responsabilidade, e nós não olharmos isso, mas darmos respostas a isso. Tem a nossa parte. Eu sei que alguns aqui são o quê? São liberais para isso. Abençoo, queridos, não é? E glória a Deus pela tua vida. Mas eu estou dizendo aqui que esta era o quê? Esta era uma palavra que estava na igreja, ali com os macedônios. Eles precisavam ter esta atitude. E a gente precisa ter esta atitude. Como é que a gente vive? Quando a gente faz isso, queridos, é a resposta que nós precisamos ter. Primeiro, responsabilidade. Segundo, generosidade. Generosidade. Generosidade mesmo. A ponto de... Queridos, quando... Generosidade é assim. Você não pega alguma coisa que está sobrando lá no final do guarda-roupa. Tem uma tranqueira aí. Me lembro que alguns irmãos que queriam dar sofá para a igreja, precisavam jogar o sofá fora, aí precisava pagar uma picape para jogar o sofá fora e arrumar um lugar para jogar. Aí, falaram: vocês não querem pegar o sofá que está lá em casa? Quando vinha o sofá, só Jesus na causa. Um sebo só. Aí dava para a igreja. Está quebrado, vamos dar para a igreja. É só um concertozinho. Né? Dá para os irmãos lá de Jerusalém. Tem uma comida aí que já está vencida, mas dá para os irmãos lá de Jerusalém, porque o que não mata engorda. Sabe aquele ditado? O que não mata engorda. Generosidade significa não cortar gordura, mas cortar na carne. Generosidade é quando você vê a pessoa, a necessidade, você dá, você entrega, e aquilo fica pesando. Você não fica, dei, feliz. Não, você fica incomodado. Aquilo te dói, aquilo corta na tua carne. Você ficou sem, mas você ainda está com o sentimento de que
será que amanhã acaba e vai ter mais? Será que amanhã ele vai, quem vai dar a cesta básica do mês que vem, o almoço de amanhã, porque recebeu hoje e amanhã? Então, generosidade é esse sentimento de preocupação, é esta responsabilidade, é esta atitude, é esse sentimento, queridos. E Paulo vai nos dizer assim, que a igreja vive e enfrenta as situações da vida desta maneira, com responsabilidade, com que? Generosidade. E terceiro, queridos, com gratidão. A última palavra que eu gostaria de falar é essa palavra de gratidão. 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 Porque a resposta que a gente pode dar à vida, o que é? Qual a resposta que você dá às situações que te afligem? Revolta? Muxoxo? Estou com uma raiva, estou com ódio. Como é que você dá respostas à vida? Como é que nós cristãos damos respostas à vida sabendo que Deus nos supre e que nós temos mais do que nós poderíamos usar e que temos mais não, nós temos tudo que nós não merecíamos. Como é que nós respondemos à vida? Com gratidão. Já ensinei para vocês aqui como é que a gente sairia diante dessa, recebi um telefonema e agora eu tenho que sair para a vida, para trabalhar, para o dia a dia. Como é que eu sairia? Como é que seria o meu passo? Hoje não vai ter, Fernando. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Amanhã eu vou prover. Sim, Senhor. O microfone deixando a mão. Obrigado, Senhor. Nossa caminhada devia ser essa. Sentimento de gratidão. Por quê? Nós temos para nós e temos para ser generosos, para repartir. Temos para nós, temos demais. Né? Eu não quero aqui entrar no mérito, porque isso é uma coisa natural, né? E nessa hora, a gente quando vai no guarda-roupa, estou sem roupa nenhuma. Tira, põe uma roupa, entra no banheiro para tomar banho quando sai. Ué, já trocou de roupa de novo? Vai lá. Já trocou de novo? Ai, não ficou, não caiu bem. Todos nós somos assim. As mulheres mais vaidosas, mais. Ou então a gente vai na geladeira, abre 10 vezes, já pensa que quanto mais abre, parece que vai aparecendo coisa. Não vai uma vez, abre, depois volta a fé, depois volta lá, abre de novo. Pronto, não precisa abrir, porque não gasta energia. Mas qual é o sentimento? Não tem nada. Só isso, de novo frango. De novo. Então Paulo vai nos dizer, queridos, que a maneira que nós temos que responder à vida com responsabilidade é o quê? Esta palavra gratidão. Gratidão. Lá no livro de Jó, eu acho que eu já contei essa história para vocês aqui, lá no livro de Jó, quando Jó está como? Como é que Jó está? Doente, enfermo. Como é que ele está? Sem nada, abandonado por todo mundo, solidão, né? Só na solitude. Lembra ou não? A diferença de solidão e solitude? E ele está lá. E é interessante que ele está sem nada. Absolutamente sem nada. E aí, o que ele começa a falar? Ele começa a perguntar para Deus. Já leu o livro de Jó? Ele começa a perguntar. Vai fazendo um monte de perguntas para Deus. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E no final, queridos, Deus não responde nenhuma das perguntas dele. Pelo contrário, Deus faz a Jó
68 novas perguntas para ele. 68 novas perguntas. E o que é que o Jó faz? O Jó não sabe responder nenhuma delas. Qual é a resposta dele? Não sei, 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 não sei. 68 vezes, não sei. Eu falei aqui um tempo atrás que foi o campeonato que Jó ganhou de respostas não respondidas, campeão de respostas, não sei, 68 vezes. 68 vezes. No capítulo 38, queridos, naquele dia, ele ganhou essa medalha de ouro, não sei. Diante do sofrimento, diante da vida, diante dos problemas, nós deveríamos, como Jó, ganhar o campeonato do não sei. Não sei. Por quê, queridos? Porque o sofrimento não é para ser explicado. A gente responde ao sofrimento com dignidade. O momento de sofrimento não é um momento de procurar na Bíblia. O sofrimento não é um momento teológico. Ai, a Bíblia, vamos explicar, vamos pegar aqui um teólogo para explicar. O momento de sofrimento não é isso. Porque não há teologia que explique, que responda ao sofrimento. Assim como não há teologia, queridos, que responda ao dia do sol. Assim como não há teologia que responda ao teu casamento estar indo maravilhosamente bem. Assim como não há teologia que responda por que você foi aumentado de salário quando tem tanta gente desempregada. Assim como não tem teologia para responder para você, por que tanta gente está recebendo com 3 meses de atraso e você recebe religiosamente em dia? Como é que tanta gente tem apartamento, aluguel atrasado, condomínio atrasado, cartão atrasado e você está rigorosamente em dia? Quem é que está rigorosamente em dia aqui? Ô glória, ô glória, ô glória. Tá vendo? Tem teologia para explicar isso? Nem usa, né? Por isso que não está de boa, né? A melhor coisa que tem é não ter, que não tem problema com o cartão. Agora eu pergunto para você, essas coisas todas são maravilhosas. Você tem teologia para explicar? Não. E você também não quer saber, porque coisa boa a gente não quer explicação, mas coisa ruim a gente quer. Mas por que, Deus? Por que comigo? Por que nessa hora? Por que aconteceu com meu filho? Mas não é possível. Mas eu oro, mas eu vou na igreja, mas eu dou o dízimo, mas eu sou tão fiel, mas eu vou lá no culto. A gente quer uma resposta teológica. Mas viver, queridos, viver não é fazer teologia. Viver não é fazer teologia. Porque nós, queridos, na nossa vida, ou nós estamos chorando, ou nós estamos celebrando. A gente não quer resposta para isso. A gente não quer explicação para. Aliás, a Bíblia não se propõe a explicar nada disso para nós. Mas a gente quer respostas. Então, mas quando eu admito como Jó que não sei, que não tenho respostas para o sofrimento, quando eu admito que eu não tenho respostas para isso, mas eu sou responsável por dar uma resposta à vida, uma resposta de engajamento, de consolação, de solidariedade, de generosidade, queridos, eu também entendo que a melhor coisa na minha vida é eu ter e andar de maneira grata. Tem sol, glória a Deus. Tem filé mignon, glória a Deus. Tem ovo frito, glória a Deus. A situação atrasou, glória a Deus. Há uma enfermidade, glória a Deus. Sim, Senhor. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. E esta é a minha resposta, porque gratidão no meu coração, porque eu não sei explicar o dia maravilhoso que Deus me deu e a graça maravilhosa que me alcançou. Também não quero explicar, não quero saber explicação.
daquilo que está acontecendo na minha vida, porque Deus não está me castigando, Deus não está me punindo, e a maneira de eu dar resposta a Deus é dizer: Senhor, eu sou grato a Ti todos os dias, não por aquilo que o Senhor me deu, mas porque Tu és o Deus, o Senhor mais importante na minha vida. Essa foi a resposta que Jó deu. Senhor, ainda que Tu me mates, eu te louvarei. Ainda que Tu me mates, eu te louvarei. Resposta para nós a vida é essa. Essa é a resposta que nós temos. Então, Senhor, eu te dou graças pelo pão de cada dia, te dou graças pelos meus filhos, te dou graças pela minha família, te dou graça pelo meu trabalho, te dou graça pelo meu casamento, te dou graça pela saúde. Quanto tempo eu terei essas coisas? Eu não sei. Mas eu dou graças porque eu não mereço isso que eu tenho. Eu não mereço. A gente não merece nada. Por isso que Paulo, o apóstolo, diz àqueles irmãos: eu quero que vocês não se esqueçam e tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Paulo diz isso. E aí Jesus vem lá na frente e diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. É dar. Como é que a gente faz isso? Generosidade, coração disposto, responsabilidade e gratidão. Então, querido, você tem disposição para dar graças a Deus? Você tem motivo para isso? Só de você estar vivo aqui, só de você conhecer o Evangelho, só de você ter sido tirado das trevas, só de você ter conhecido a cruz, só de você saber que Jesus morreu por você, e o teu nome está escrito no livro da vida, e Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Amém? Agora, queridos, se estou na condição de dar graças, eu sou responsável por responder à vida e à tribulação que porventura vier à minha volta. Eu sou responsável por isso. Pense nessas palavras, querido: responsabilidade, generosidade e gratidão. Pense nessas palavras. Pense nisso. Como é que a gente responde à vida? Com essa responsabilidade. Porque a gente tem que responder à vida quando está tudo bem, não lembra, nem graças dá. Mas quando está tudo mal, tem uma boca cheia para falar. Não, sei que isso é uma coisa, eu vou fazer uma campanha lá, vou fazer uma corrente lá, porque Deus tem que fazer. E Deus fica olhando. Deus não fala, eu falaria se fosse Deus: você é um irresponsável. Deus não fala. Deus é tão misericordioso. Mas eu acho que Ele olha para nós assim e fala: irresponsável, que não sabe dar respostas à vida. O cara está lá sem água para beber, nem tomar um banho. O cara já tomou 3 banhos hoje. O cara está lá sem um alimento, o cara já comeu 3 refeições hoje. Está reclamando porque o pneu do carro furou. Está reclamando porque queria aquela televisão grande e não tem. Porque está reclamando porque queria. Reclamando do quê, meu irmão? Como é que a gente responde à vida? Com um coração grato, com generosidade, para dizer: Senhor, eu sou a tua mão aqui, Senhor. Ele está precisando aqui, eu vou estender. Eu vou botar a mão no bolso e eu vou suprir, eu vou abençoar. Responsabilidade. Sabe qual é a responsabilidade? Né? E aí já é coisa minha, de muita gente. O umbigo. Ai, o meu umbigo. Meu umbigo, aí eu estou com um problema.
a teologia do umbigo. A gente tem problema. E alguém vai falar para você assim: quer trocar com o meu? Tem problema, ó. Tem gente que essa noite vai dormir em cima de um papelão, debaixo de um viaduto. Tem gente essa noite que não jantou. Tem gente lá no sertão, que hoje à noite vai economizar água para beber um copo de água amanhã de manhã, porque hoje, se beber 2 hoje, amanhã não tem. Nossa responsabilidade, a vida como cristãos. Estão aqui os macedônios para nos ensinar. Estão aqui os macedônios para nos dizer: vocês são cristãos. Então, o sentimento de vocês deve ser um sentimento de gratidão. Essa é a resposta que você pode dar à vida. Gratidão. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu. E eu agora vou repartir e vou entregar. Porque o Senhor me deu. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Dê você o abraço. Dê você o ouvido para ouvir alguém. Dê os teus ouvidos para alguém. As pessoas hoje não querem ouvir mais ninguém. Quer nada, quero saber de ouvir ninguém. Quer nada, chega os meus problemas. Eu não quero saber, vá para lá. Vem não, vai para lá. Não quero. Dê o teu abraço. Acho muito interessante. Outro dia eu vi a igreja adventista fazendo, né, uma coisa muito legal. A câmera filmando lá. Posso te dar um abraço? E as pessoas ficavam assim olhando desconfiadas e vinham. Outro, posso orar por você? A pessoa ficou desconfiada e foi lá. Achei muito legal isso. Qual é o teu problema? Ah, porque eu estou na rua aqui procurando emprego, tal, saí de casa. Aí a pessoa começa a contar, meu irmão. Aí você está ali e você fala: oh meu Deus, não tenho problema nenhum na vida. E aí a pessoa fala: vamos orar então aqui. Ela ora lá na rua, achei muito legal. Pegou nas mãos, a pessoa orou, a pessoa chorou, se quebrantou. A pessoa ir na rua e achar alguém que quer gastar tempo com ela em oração. Gratidão, doação, generosidade e responsabilidade, porque a gente pode passar pela vida assim: que se dane, o problema é dele, mas podemos passar pela vida dizendo: não, estou interessado em você, estou preocupado com você. Deus nos chamou para sermos as mãos dele e o bolso dele aqui na terra. Nós somos a extensão de Deus. Deus gostaria de fazer, mas Ele quer usar a minha vida e a tua vida. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Fique de pé, querido.